estão detalhadas na apostila, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês a apresentação, porque a base dessa apresentação aqui é a apostila de escatologia. A gente sabe que escatos é último, né? É fim, é último. Logia, estudo, então, é o tratado ou o estudo do fim de tudo. Existem algumas correntes escatológicas. A preterista, como é que eu falo isso? Tá, eu vou falar, deixa eu primeiro ler. É aceita por alguns teólogos protestantes liberais e alguns seminários teológicos. Essa corrente interpreta que as profecias de Daniel e do Apocalipse já foram cumpridas, com exceção de algumas poucas. Preterismo, gente, é uma heresia que fala que Jesus já voltou. Tem uma pessoa que eu gosto, e mesmo gravado eu vou expor, porque é necessário. Tem uma pessoa que eu amo muito, que está na internet, que tem envergadura e tem alcance, 3 vezes mais do que eu tenho, que ele é um preterista hoje. Acredita que Jesus já voltou. Dono de um canal chamado Simplificando o Evangelho. Então, assim, muita atenção. Depois vocês escrevem preterismo, vão na apostila, que acredita que Jesus já voltou em tal ano e tal. Isso é complicado, tá? E ele é um ex-cooperador da CCB, tá? Muito conhecido. Preterismo é uma doutrina herética. Existe uma corrente chamada progressista. Ela é usada pelos adventistas. Interpreta as profecias de Daniel e do Apocalipse como o desenvolvimento histórico do mundo, procurando o cumprimento profético nos grandes eventos e acontecimentos. Os progressistas, eles vão ver cumprimento de profecia na Torre Gêmea, Nero, e eles vão ficar fazendo leitura das profecias para calcular o retorno de Jesus sistematicamente. Tem os futuristas. Ah, é? Foi? Eu não sabia. Teve isso? Deu dó. Ah, então vocês já sabiam do preterismo. Então, beleza. É aceito por aqueles que creem que as profecias de Daniel e Apocalipse cumprirão com o início da 70ª semana de Daniel, marcada pelo arrebatamento da igreja. Isso aqui a gente vê com mais calma daqui a pouco. Existem os conceitos milenistas. Tem como aspecto importante o reino terrestre de Cristo, que será estabelecido pela sua segunda vinda, período em que haverá perfeita paz, retidão e justiça entre todos os homens. Gente, tudo isso é detalhado na apostila, bem como o amilenismo e o pós-milenismo, tá? Quais são as duas principais correntes, que é o que vocês mais ouvem na internet? Pré-tribulacionismo. Esse conceito trabalha a ideia que Cristo virá para os seus santos, depois virá com os seus santos, e o primeiro estágio da vinda de Cristo é chamado de arrebatamento, ou do grego harpazo, que significa rapto. Então, o pré-tribulacionista, ele vai dividir a volta de Jesus em 2 fases. A primeira fase chama harpazo, e a segunda fase, parousia. Ou seja, a primeira fase ele rapta a igreja, e a segunda fase ele volta com a igreja. Harpazo e parousia. O harpazo não é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. A volta de Jesus literal é a parousia. E esses são os termos técnicos, tá? Esse é o conceito pré-tribulacionista, que vai defender o seguinte, que o evento do harpazo acontece antes da tribulação. Ou seja, para os pré-tribulacionistas, a igreja é levada antes da tribulação. Simples assim. Só que existe um outro conceito, que é o meso-tribulacionista. A tribulação
ela vai ser dividida em duas: tribulação e grande tribulação. Vocês entenderam? Ok. Essa tribulação e grande tribulação, ela é dividida num período de tempo que é 3 anos e meio a tribulação e 3 anos e meio a grande tribulação. Professor, qual que é a diferença da tribulação e da grande? Tribulação é uma coisa, grande tribulação é o pau vai quebrar. Vai ser feio. Nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos achar que a grande tribulação chegou, mas é somente a tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. O mesotribulacionista vai acreditar que a igreja é arrebatada entre a tribulação e a grande. Ele é retirado no meio. Ok? Entendeu? Tribulação grande, meso no meio, pré antes. Logo, o pós acredita no quê? Que a igreja passa pela grande tribulação. Ela passa pela tribulação, ó, e pior, ela passa pela grande tribulação. Existe o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Por que eu abandono o meso? O meso é uma pequena partícula de pessoas insanas que acreditam. Normalmente, os teólogos se dividem nessas duas grandes correntes. Vai antes ou vai depois? Existe uma resposta? Não. Existe uma concretude nisso? Não. Existe uma verdade absoluta? Não. Existe alguém que tenha a resposta disso? Não. Existem essas duas linhas. Alguns interpretam como antes, outros interpretam como depois. Qual que é a única certeza? A tribulação e a grande tribulação e a igreja indo. Agora, se nós vamos antes ou depois, cada um vai seguir uma corrente biblicamente. Cada um vai ter uma opinião. Comece a guerra. Quem quiser ir depois, pode ficar aqui, gente. O pré-tribulacionismo. Agora o Ângelo começa é a guerra. pós e calvinista, hein? Vai nada! O Ângelo é pós e calvinista ainda. Coitado. Arrependido em nome de Jesus. O Ângelo é aquele tipo assim, você quer com emoção ou sem emoção? Com emoção. Ele quer com emoção. É. O pré-tribulacionismo vê a grande tribulação sendo tão intensa e com abrangências gerais como nunca houve na história da humanidade. Ou seja, gente, a tribulação e a grande tribulação é algo que a Terra nunca viu. Nunca viu. Na linha pré. Normalmente também é identificado como pré-milenista, ou seja, todo pré-tribulacionista é pré-milenista. Bom, vocês também vão ouvir um conceito que é um conceito chamado dispensacionalismo, que significa período de dispensações. Então, todo pré-tribulacionista acredita em períodos de dispensações, como período da lei, período da graça, período da igreja. Ou melhor, dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação da igreja, dispensação do juízo. Não tem mais dispensações? Tem. Acho que é 7, não é? São 7. Se entra... Ah, tá. Crê nas duas ressurreições, dos justos e dos injustos. Crê na doutrina da iminência, ou seja, Cristo pode voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Agora, daqui a 5 minutos, não sabemos. Crê que o termo, aquele que o detém, em 2 Tessalonicenses 2, 2, de 1 a 12, é o Espírito Santo, e que ele irá removê-la de forma gloriosa antes da grande tribulação. Quais são os argumentos do pós? Isso está na apostila também. Argumentos históricos baseados na crença da igreja primitiva e do cristianismo posterior. Ou seja, a igreja primitiva, os pais da igreja eram pós em sua maioria, não todos, mas na maioria. Eles argumentam contra a iminência. Ou seja,
Jesus não volta a qualquer momento. A promessa da tribulação, ou seja, a igreja passa pela tribulação e pela grande tribulação e vence. Cumprimento histórico da profecia de Daniel, ou seja, a profecia de Daniel é histórica, não é uma profecia escatológica, ela é histórica. Aqui, gente, são conceitos do arrebatamento. 7 semanas de Daniel. Nós vamos ver lá, Daniel, capítulo 9, versículo 25, que são 49 anos da reconstrução do templo. 434 anos depois, o que acontece? Jesus aparece na história. E agora o sino do evangelho está tocando. São duas. Aqui a gente está mostrando 3 dispensações. Vamos calcular isso? Olha a aula de matemática em escatologia. Primeiro período, 7 semanas. 7 semanas não são semanas de 7 dias. Para os judeus, são 7 semanas de anos. Ou seja, 7 anos. Cada semana são 7 anos. 7 vezes 7, 49. Esse período compreende de 445 a.C. a 396 a.C. O que acontece nessa primeira semana? Jerusalém é reconstruída. Segundo período, vai até a morte do Messias. E terceiro período, que é a 70ª semana, é a última semana que é a profecia de Daniel, que ainda vai acontecer. O mais interessante é que na contagem dos pré-tribulacionistas, essas datas batem profeticamente. Acontece literalmente o cumprimento dessas profecias. Mas o ponto máximo da aula não é aqui. Isso aqui é uma discussão teológica sem fechamento. É aqui. Tá todo mundo vendo o gráfico? Sim. Sim? Então vamos no gráfico. Eu demorei muito para montar esse gráfico. Então vocês valorizam o meu gráfico. Então manda lá no grupo. Tá. 69ª semana de Daniel, naquela contagem bíblica que bate, acontece aqui, certo? Aí você tem o período da dispensação da graça, que é a dispensação, é a igreja, o período da igreja, que nós estamos aqui. Para o pré-tribulacionista, acontece o harpazo. Eu vou me focar no pré agora, tá? A igreja é arrebatada, acontece o bema, que é o tribunal de Cristo, esse bema é para galardão, aqui posso também vai concordar. Entra as bodas do cordeiro, primeiro é o pré, depois eu explico pós. As bodas do cordeiro. O que é a boda do cordeiro, gente? É a igreja e Cristo aqui na glória, no paraíso. Na parousia, que é o segundo advento, Jesus volta com a igreja. Ok? Então, é esse fluxo. Igreja, arrebatamento, galardão, bodas. Parousia, Jesus volta com a igreja. O que está acontecendo aqui na Terra? Grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Para o mesotribulacionista, a igreja arrebatada aqui. Para o pós, nós estamos passando por aqui. E Jesus vem aqui, certo, Angelão? Ok. O que acontece depois? Julgamento das nações, Armagedon, Satanás é preso, em um período de 1000 anos para os pré. Esse período de 1000 anos é um período de reino aqui na Terra, onde Jesus reina, junto com a igreja, e são 1000 anos de paz e prosperidade. Depois do término do milênio, tem a guerra de Gog e Magog,
o trono branco, que é o juízo final, aonde todo mundo aqui é julgado. Satanás, o que acontece com ele? É solto e condenado no lago de fogo e entramos no estado eterno. Irmão Ângelo, como pós-tribulacionista, como você lê esse gráfico? Tô entendendo ele, tá muito. Essa é a sequência escatológica das 3 linhas. Em resumo, de forma muito breve, o pré-tribulacionista sobe antes e passa por esses eventos, o meso sobe no meio e o pós passa por tudo isso. E continua. Tá. Quem é interessado em saber o que é Guerra do Armagedon e Gog e Magog. Falaremos. Nossa! Nunca escutei, inclusive. Aqui a gente vai tratar parousia, isso está na apostila, mas o que é o Bema? O Bema é um tribunal de Cristo para recebermos galardão. Não é um tribunal para salvar ou não salvar. Isso que é importante. Todos os salvos serão julgados ali, né? Todos os salvos receberão ali no Bema o seu galardão. E quem não receber? Não vai receber, mas é salvo. Há quem diga que aí vai valer as obras. Aqui vale as obras, exatamente. O galardão é por obra. A salvação não. Registrada nas escrituras como algo que ocorre entre a translação da igreja e a segunda vinda de Cristo. Em seguida, o tribunal de Cristo, ou como vemos o Bema, do grego, a igreja entrará para bodas do Cordeiro, como é ilustrado em várias passagens bíblicas. Aqui é uma linha pré, tá? Na linha pré. Por isso que eu não vou me ater ao meso. É pré e pós, a maioria. Quando que acontece as bodas? Posterior ao tribunal de Cristo, ou seja, primeiro a gente recebe o galardão para depois sentar à mesa. A noiva é a igreja neotestamentária. O momento é esperado com alegria. A petição de Jesus é cumprida. A promessa da ceia, ou seja, haverá a última ceia após as bodas. O anticristo. A palavra grega anticristo, em lugar de Cristos. Ungido significa o opositor, aquele que se coloca no lugar de Cristo. Anticristo será o maior líder de toda a história, será o portador de um conhecimento e faculdades sobrenaturais, com alto nível de intelectualidade, estratégia, liderança, astúcia, olha só, popularidade, ou redes sociais, e carisma. Será realmente um homem revestido de poderes paranormais, dados por Satanás, fará milagres trazendo uma falsa paz ao mundo e unificando as religiões. Ele vai trazer o ecumenismo e o sistema político em blocos econômicos. É isso aqui o anticristo vai fazer. O anticristo não é aquele cara do mal. E é um conservador. Vale a especulação. Vale a especulação. Ele tem que parecer um Cristo para todo mundo aceitar ele. Tem que parecer Cristo. Ele não é um opositor, que nem o povo acha que é, né? Não. Aqui, gente, é importante, tá? As cartas, a carta em Apocalipse 1, 2 e 3 são carta para a igreja, para nós. Quando você lê o Apocalipse, mensagem para você é capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 4 e no capítulo 5 é a igreja no céu. Capítulo 1, 2, 3, igreja na terra. Capítulo 4 e 5, a igreja está no céu para a linha pré. Para a linha pré. Capítulo 6 ao 19 é a tribo... Perdão, essa também você se aplica para o pós, tá? Você também pode aplicar para o pós também, alguns.
Do 6 ao 19 é o período da tribulação e grande tribulação. Então, pegou o livro do Apocalipse, leu do 6 aos 19, é tribulação e grande tribulação. Mas, Bruno, eu li essa passagem, preguei bênção, pregou errado. Eu li essa passagem, preguei vitória, pregou errado. Se você abrir a Bíblia de Apocalipse 6 a Apocalipse 19, tem que pregar esperança. Você pode ser pós, você pode ser pré. Prega esperança. Capítulo 20 fala de reino. Capítulo 20 e 21, igreja no céu, nova terra, nova Jerusalém. Essa é a divisão do livro de Apocalipse. Simples assim. 1, 2, 3, carta para a igreja. Do 6 ao 19, tribulação e grande tribulação. 4 e 5, igreja está no céu, para a linha pré. 20, reino milenar. 20 e 21, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Tá. Como é que eu entendo o Apocalipse 19? Guerra. 20, milênio. No milênio, pessoas que creram na grande tribulação, para a linha pré. Juízo final. Todos os perdidos desde Adão, mais todos os que estiveram vivos no milênio. Isso aqui não se atenha. Por quê? O pré e o pós vão divergir. Aonde a gente tem que se atentar? A isso aqui. É aqui que está a chave para o entendimento do livro do Apocalipse. Deixa eu perguntar uma coisa. Você está falando no que você crê ou você está discorrendo a aula? Não. Eu estou mostrando como o pré entende. Ah, tá. Não, que você falou assim, isso é eu, não sei o quê. Tá, beleza. Tá. Não, é como o pré entende. Como pré. Só que esse é o ponto mais importante. Por quê? É como a gente entende o livro do Apocalipse. Primeiro selo, cavalo branco. Há quem diga que esse primeiro cavalo branco é o anticristo. Quem diz? Os prés. Para o pós-tribulacionista, esse cavalo branco é o próprio Cristo. Aí você vai ver alguns pregando o cavalo branco como Cristo, outros pregando o cavalo branco como o anticristo. É uma bucha isso aqui. O pré-tribulacionista vai falar que esse é o cavalo branco da falsa paz. O pós-tribulacionista vai falar que é a primeira vinda de Jesus. Não fecha. Não fecha. Só que a partir daí fecha. O cavalo vermelho é guerra. O cavalo preto é a fome. O cavalo verde, que é a nossa tradução, lá tá cavalo amarelo, né? Mas a tradução do hebraico não era amarelo, era verde, a real, tá? Significa a morte, que é o que os cavaleiros estão trazendo para a terra. Isso aqui, gente, é o início da tribulação. O que a terra vai ver? Oi? Quando fala cavalo branco, preto, é o quê? Um símbolo? É uma metáfora de um momento, ou a metáfora de uma grande liderança, divididas em período. Na tribulação, e isso é o mais importante para se entender, o que a terra vai ver? Guerra, fome e morte. Numa escala jamais vista. Jamais vista. Lá no Apocalipse você tem os selos, né? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo. Aqui estão os selos. Aí nós temos as taças. Essas taças, elas acontecerão na grande tribulação, que é onde os nossos irmãos pós-tribulacionistas acreditam que a igreja consegue passar. A terra vai ser acometida de úlceras. As pessoas terão úlceras. A segunda taça é a morte dos mares. O que é a morte do mar? Os peixes vão morrer, e peixe morto, peixe tem sangue. Ele vai soltar o sangue nas águas, e as águas vão ficar vermelhas. Provavelmente, na sua infância, você viu alguém pregando que as águas do mar ficarão vermelhas. Mas não é que ela vai trocar de cor, é porque os peixes vão morrer. À luz da escatologia.
Os rios se tornarão em sangue, porque os peixes também morrerão. Bom, se o mar tá morto e o rio tá morto, logo eu não consigo Água. água. Os nossos irmãos pós estarão sem água. O problema da morte dos peixes nos mares e nos rios é o forte odor. A terra vai ficar empesteada de um fedor absurdo. Todos os peixes estarão mortos. O mar vai estar intransitável. Será puro sangue. A quarta taça é o calor. Haverá um calor jamais sentido. Sabe esse aquecimento global? Numa escala absurda. Esse aquecimento global é um prenúncio pequeno do que a quarta taça do Apocalipse vai revelar. Misture uma coisa com a outra. Estou com úlcera e fortes dores. Grande tribulação. O mar está morto, o rio está morto, não tem água para beber e o calor está insuportável. E a igreja está passando para os irmãos pós. Para os irmãos pré já foi, para os mesos também já foi. Pré-tribulacionista e mestre-tribulacionista não aguenta isso aqui. Pós-tribulacionista aguenta porque é crente. Brincadeira, gente. O galardão Sim. vai ser grandão. Hã? O galardão vai ser grandão. Grandão. É meio livro de Eli. A quinta taça são dores sem arrependimento. Note uma coisa. Estou com úlcera, o mar está morto, os rios estão mortos, o calor está intenso e eu tenho raiva de Deus. Não tem arrependimento. Porque isso causa revolta. É muito difícil você olhar isso e conseguir se converter. Você vai ver isso como injustiça num panorama humano. Provavelmente você ouvindo isso, você já está vendo, nossa, por quê? Porque a gente merece. Sexta taça, o rio Eufrates seca. 200 milhões de soldados se levantam contra Israel. 3 demônios se tornam visíveis. Vocês vão ver pela internet muitas especulações de vozes que são ouvidas no rio Eufrates. Quem já ouviu isso? Nunca? Se você pesquisar, você vai ver o uivado lá no Eufrates. Cara, tem gente que fala que ouve, tem gente que fala que não ouve, é aterrorizante isso, mas a Bíblia diz que tem 3 demônios naquele rio. E que se levantarão de lá. Só que esse rio seca. E 200 milhões de soldados se levantam contra Israel. Agora para a apresentação. E ele já tá secando. É isso daí que é o ponto. Esse rio já está secando. As bolainas do Mar Morto, que eu já vou explicar isso, já estão aparecendo. O que tem assustado os escatólogos é que algumas profecias já estão se cumprindo. Esquece um pouco a espiritualidade. Lê as profecias e olha o que está acontecendo. Dá medo e dá vontade de fazer conta. Dá. Inevitavelmente dá. Israel é um país desse tamanho, ok? Desse tamanho. Quem quer Israel? O Irã quer destruir Israel, o Afeganistão quer destruir Israel, a Rússia quer destruir Israel, a China quer destruir Israel. Palestina também. Palestina também. Vocês viram que o Irã quer matar o Trump? Os adventistas estão ensandecidos. Por quê? Invadir Israel significa o cumprimento de uma profecia bíblica. Só a China, a Rússia e esses países têm 200 milhões de soldados. É o eixinho do mal, né? É o eixo do mal. Então, se não tem uma guerra lá que estão destruindo a Palestina e quem está destruindo a Palestina é Israel, se a gente comprar essa narrativa, alguns países do eixo palestino, e pasme, quem são os países que estão com a Palestina? Rússia, China e Irã. Qual a quantidade de soldado deles? 200 milhões de soldados. Se porventura uma guerra se levanta contra Israel desse eixo,
Por onde eles invadem Israel? Provavelmente pelo Eufrates. Então, a Bíblia diz isso há 5.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos, há 1.000 anos, e diz isso hoje. Então, toda essa conjuntura contra Israel é uma profecia escatológica. Por isso que muita gente especula. Por quê? Quando se levantar essa guerra em Israel, e muita atenção, faltou a 7ª taça. Na sua infância, você ouviu que o céu vai se escurecer? E que a lua ia se transformar em sangue? Não é assim. A Bíblia diz que haverão terremotos. E terremotos em escalas jamais vistas. Esses terremotos serão tão graves que as placas tectônicas elas perderão o eixo. Se isso acontece, o que entra em erupção? Os vulcões. E o que vulcão solta? Larva. Que cor que é? Vermelho com cinza. Então, quando você olhar a Lua, ela vai estar avermelhada. E todo o céu vai estar coberto de cinza, quase preto, porque os vulcões estarão em erupção simultaneamente. E desses vulcões, pedras e pedras dos vulcões serão lançadas. Por isso que você ouvia muito fogo. Por isso que o filme Armagedon fala de fogo. Retirando dessas profecias. Todos os vulcões simultaneamente em erupção, soltando magma, enxofre, cinza, larva por toda a Terra. Une isso com úlcera, morte do mar, morte do rio, calor, dor sem arrependimento e uma guerra contra Israel, essa é a grande tribulação. Você não sabe se é dia, você não sabe se é noite. Os GPS e os radares vão perder o equilíbrio, o sinal da internet vai cair, mundialmente. Os relógios vão ficar doidos. Você não vai saber a hora e nem o dia. Isso é a grande tribulação. Ao invés de arrependimento, há quem diga, e eu estou falando do Tozer, entre outros, que vai bater uma loucura, que as pessoas vão querer se matar. Elas vão procurar a morte. Só que não vai conseguir em alguns momentos. Então, a tribulação é guerra, fome e morte. A grande tribulação, úlcera, morte de rio, morte de mar, calor, dom sem arrependimento, rio Eufrates seca. Bruno, rio Eufrates secar, nada a ver. Não. Rio Eufrates secar é Egito sem água. É África sem água. É o Oriente Médio sem água. E um monte de soldado lá dentro querendo invadir Israel. Porque o subsolo de Israel é tipo a Amazônia de água. E de petróleo. Israel é um ninho de luxo. É uma terra maravilhosa. Que todo mundo tá de olho. Bruno, Hum. a falsa paz entra onde? Não sei, nos primeiros 3 anos e meio? Para o pré-tribulacionista, esse anticristo se levanta a favor de Israel. Lá no começo. E quando ele se levanta, ele traz uma falsa paz. Ele consegue articular politicamente um acordo de paz entre o Oriente Médio e Israel. Aonde está o medo? Esse acordo não já foi assinado pela ONU? Já. Só que ninguém consegue cumprir esse acordo. O anticristo faz acontecer a paz no Oriente Médio. É possível? Aos nossos olhos é impossível. Por quê, gente? Porque ali é dois povos falando que a terra é de um. E aquele local onde está o Domo Dourado, vocês estão acompanhando ou não? Eu sei que é muita informação. O Domo Dourado, você sabe o Domo Dourado que fica aquele negócio de dourado, bonitão? Tá. Ali é uma mesquita, certo? Você sabe o que é lá? Ali é onde Abraão levou Isaac.
Então aquele lugar é sagrado para o judeu. Só que ali também é onde o anjo Gabriel apareceu para Maomé. Então aquele lugar é santo para muçulmano. E ele também é santo para os cristãos. Então, para as 3 religiões mais importantes do mundo, aquele lugar é um lugar santo. É um lugar sagrado. E essas 3 religiões, com exceção do cristianismo, brigam por esse lugar sagrado. Esse é um motivo. O segundo motivo é: Israel é de Jacó ou é de Ismael? De quem é aquela terra? Por promessa, é do povo de Israel. Só que o povo de Israel entrou lá e conquistou a espada. Por comando do próprio Deus. Porque já tinha alguém ali. Então, é insolúvel. O anticristo, ele coloca paz nesse conflito. Mas seria só nesse sentido, a paz nessa parte, não de... Você falou sobre a fome, sobre... Não. Esse anticristo, ele governa como se fosse o G8. Ele vai se tornar o presidente desse G8. E ele sendo esse presidente desse G8, ele traz um equilíbrio pleno para a Terra. Igualdade. Por isso que todo cristão é meio contra o socialismo, essa parada da igualdade. Porque quando o mundo estiver nessa igualdade, nessa perenidade, é onde não há mais fome, a Terra está feliz, tal. Essa igualdade, essa perenidade, para uma linha pré, ela é estabelecida pelo anticristo. Não tem Pelo fome que eu mais. sempre ouvi, eu achava que era 3 anos e meio, né? A falsa paz é no segundo 3 anos e meio, que era a grande tribulação. São as 2 linhas do pré-tribulacionismo. Você vai encontrar ela, tanto antes quanto no meio. Entendi. Só que, o que acontece? Aí eu vou na sua linha da do meio, tá? Depois do anticristo, o anticristo viu a guerra, o anticristo viu a fome e viu a morte. Ele estabelece um controle na Terra, certo? Certo. Esse controle estabiliza tudo. Só que ele... Atenção, gente. O terceiro templo está construído nesse período. Aonde está um outro susto para vocês e para mim? Existe um local em Israel onde tem um Instituto do Templo. E no Instituto do Templo já tem um projeto para a construção do terceiro templo. Real. O que a Bíblia diz? Que quando esse templo for construído, é o sinal do retorno. Essa acho que é a mais forte que tem, né, já, né? É a mais forte. Então, assim, quando você vê na Globo o templo de Israel, o terceiro templo está sendo reconstruído, tenha certeza, eu passarei pela grande tribulação, sacou? Os preces nem vai estar aqui, mano. Relaxa. Ô, Não, Ângelo, nós- canta comigo. Mas a igreja... O templo construído, o anticristo, que é um homem, gente, é um homem normal, ele entra no templo e ele se declara o Cristo. Só que quando ele se declara o Salvador, porque ele fala, eu trouxe a paz para a terra, quem entra em guerra com ele? Israel. E é quando Israel entra em guerra com ele, ele não é o comandante do G8? Ele profana o tempo, né? Ele profana, mas ele não é o comandante do G8? Sim. Ele une as nações contra Israel, é a guerra do Eufrates. Pegou? Esse anticristo que traz a paz, que profana o templo, é o causador da guerra contra Israel. Quando, aí atenção, quando essa guerra está estabelecida, Israel está oprimido, um rei volta. Quem é esse rei? Cristo. E é Cristo quem derruba o anticristo, estabelece a paz verdadeira e julga o mundo. É ele quem vence o anticristo. Definitivamente. Meu Deus. É. Por quê, gente? O anticristo vai ter conquistado todas as principais nações do mundo. Nossa, você vai ver um monte de especulação. O anticristo é o Putin, o anticristo é o Trump, o anticristo é o Papa.
Porque são pessoas que conseguiram trazer certa harmonia em alguns momentos. A Bíblia vai falar que quando o Mar Morto se tornar potável, é um sinal da vinda, certo? O Mar Morto é um pedaço de água desse tamanho. Quando você olha o Mar Morto, é impossível de você pensar que ele vai poder ter vida, certo? Já tá tendo. É aí que tá, gente. O Mar Morto tá aqui. Tá estourando nascentes de água em torno do Mar Morto, chamado bolainas do Mar Morto. Meu irmão foi lá, o André, ele viu. Essas bolainas, o mais louco, e aí, gente, não dá para explicar. Tem coisa que a nossa mente não vai alcançar. Como é que essas bolainas estouraram ali? Eu vou pesquisar à vontade, eu já vasculhei, e não há uma explicação científica plausível. Essa água está direcionada para onde? Gente, o rio está correndo para dentro do Mar Morto. Essas bolainas que nasceram, as aguinhas estão indo devagar. É como se fosse um dedo meu, assim, ó, correndo para o Mar Morto. Imagina isso aumentando ano após ano, o Mar Morto vai ficar vivo. Eu não sei se é verdade, mas disseram que aquela Aline viu até peixe lá, né? Acho que tem um vídeo, né? Tem vídeo, Tem um vídeo? tem vídeo. Eu acho que tem. Tem, É o vídeo assustador. da- É assustador. A outra profecia, a mais conhecida, é a construção do templo. Aonde que a porca torce o rabo é com o Instituto do Templo em Israel. Já existe. Lê, por favor, o Salmo 98. Talvez na NTLH fica melhor. Mas se não for possível, tudo bem. Alguém Cantem achou? uma nova canção. Achei. Pode ser? Pode. Salmo 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor em canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Depende da sua linha escatológica? Não. Esse salmo está todo no futuro.